Boa tarde, perdão, bom dia a todas. E estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. A aula de hoje, Cidadania no Brasil. É baseada no livro Cidadania no Brasil, um longo caminho, de José Murilo de Carvalho. Aqueles que têm interesse e afeição pela política, ou que gostam de entender um pouco mais o que está acontecendo entre nós, deveriam dar uma olhada, né, gastar um tempo lendo esse material, que é um material curto, não é novo, mas em que o historiador José Murilo de Carvalho faz uma leitura muito interessante sobre cidadania. Eu quero fazer esse encontro com vocês, pensando esse último tema, cidadania no Brasil, com muita calma. Então, talvez nós dividamos essa aula em dois momentos, no momento de hoje e no momento do sábado seguinte, onde encerramos os nossos encontros. Eu acho essa discussão, essa temática e a abordagem que o José Murilo de Carvalho faz, uma abordagem muito interessante. E gostaria muito que vocês pudessem participar desse debate, discutir essas ideias, ler esse material, porque eu creio que ele pode contribuir muito no posicionamento de vocês em relação à política partidária no Brasil, a política de uma forma mais ampla, e como podemos nos posicionar diante dessa realidade que vivemos, né? Eu vou começar pegando a definição clássica de cidadania. O Pinsky pega essa definição de um autor do século XIX, e aqui me perdoem que esse material está com um cortezinho no final, mas eu vou ler para vocês o que falta de palavra. Bom, o que é ser cidadão? Essa é a primeira questão. O que é ser cidadã? O que é ser cidadão? Na cultura ocidental, né, nessa nossa macrocultura, que tem muita coisa dentro, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Esse conjunto de direitos, vida, liberdade, propriedade, igualdade, são chamados de direitos civis. E fazem parte de direitos fundamentais, que na teoria todos e todas têm direito. Um segundo conjunto de direitos para você ser cidadão, é ter o direito a votar e ser votado. Esses são chamados direitos políticos. E, em último, ter direito a participar das estruturas que proporcionam riquezas materiais e espirituais na nossa sociedade, como educação, saúde, trabalho, salário, aposentadoria, seguro para a sua velhice. Esses são chamados direitos sociais. Direito à moradia. Esses três conjuntos básicos, ao longo do final do XIX, do século XX e do XXI, novos outros direitos foram sendo colocados como direitos à cidadania. Direito, por exemplo, ao lazer, que é algo que lá atrás não aparece, depois passa a aparecer. E assim, um conjunto de direitos. Classicamente, se chamam gerações de direitos, mas há uma crítica muito grande a esse conceito de gerações de direitos, porque parece que os civis geram os políticos e os políticos geram os sociais. E não é assim que acontece. Então, o conceito de dimensões dos direitos passou a ser mais utilizado nesse processo. E nós vamos começar, então, daí. O que é ser cidadão no Brasil? Oi, mamãe, você está aí, Hannah? Como vai, seu pequeno?
Se é que você está por aí nesse momento. Não? Hannah é uma aluna querida já de algum tempo também, e alguns de vocês sabem que ela é mamãe agora, né? Então deve estar cuidando do seu pequenino nesse momento. Então, o que é ser cidadão no Brasil? O que o brasileiro entende como cidadania? Por que o brasileiro lida com o seu voto da forma que ele lida? Por que o brasileiro se posiciona politicamente da forma que ele se posiciona? Porque muitas vezes nós não entendemos a forma como esse brasileiro se posiciona, essa brasileira se posiciona. Vou tentar pensar um pouco sobre isso, e eu acho esse material um material bastante interessante para pensarmos cidadania e pensarmos esse momento em que nós vivemos no Brasil, né? Esse processo desse momento no Brasil. Esse livro Cidadania no Brasil, um Longo Caminho, está disponível nos grupos, né, lá nos arquivos dos grupos, de História do Brasil e de outros grupos. Já foi visto em outra disciplina, quem fez comigo Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos já fez essa discussão, mas é importantíssima, a gente pode voltar algumas vezes a ela, porque a mim não parece que é demais. E fiquem à vontade para vocês me contribuírem nesse nosso debate, nessa nossa discussão. Bom, a gente vai fazer uma incursão pela história do Brasil, vamos voltar a alguns aspectos que eu já falei antes, e a gente vai começar pela estrutura que eu leio, né? Lembrem que eu disse a vocês que é importante vocês entenderem como o professor, como o pesquisador, que vocês assistem uma aula, ou leem um livro, ou leem um artigo, como ele se posiciona, quem é ele, de que lugar ele fala, né? A partir de que campos teóricos, a partir de que abordagens metodológicas, qual é a ideologia, tudo isso é muito importante para vocês poderem analisar aquilo que chega para vocês em formato de informação científica. Então, vocês devem lembrar que, na nossa segunda aula, eu disse que eu vejo o Brasil, na origem, composto por 3 grupos, né? Pelo colonizador, pelo colono e pelo colonizado. O colonizador é o português europeu que permanece na Europa, o colono é esse português que vem para o Brasil e depois os outros europeus, e as suas gerações vão se sucedendo na elite do Brasil, e o colonizado são os escravizados africanos que vêm para o Brasil e seus descendentes, os americanos, né, os autóctones, os homens da terra, sociedades chamadas de indígenas, e seus descendentes, e os brancos pobres. Então, esses são os colonizados. Do resultado disso, virará uma segunda composição que eu faço, que eu chamo de Casagrande Senzala, seguindo aí a base de Gilberto Freire. Então, o encontro que nós temos é a formação de uma colônia de exploração agroexportadora, onde nós já vimos que as contribuições de indígenas, né, de sociedades indígenas e de sociedades africanas e afrodescendentes no Brasil, são contribuições muito importantes, não apenas as mãos e os pés do senhor de engenho, mas a tecnologia que é desenvolvida nesse sentido. Mas o que nós temos? Nesse início, né, nos primeiros séculos, no primeiro século XVI, depois do XVII, desse encontro, nós temos um Estado muito distante. O conceito de Estado, o poder público, ele está muito distante. Ele está em Portugal. E isso é fundamental, registrem isso é fundamental para que ocorra um entendimento do Brasil atual. Nós temos um Estado, o poder público, ele não tem uma grande presença no Brasil. E quem acaba exercendo boa parte daquilo que cabe ao poder público, fazer leis, executar leis, julgar através das leis, né? O famoso tripé de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, dentro do conceito de uma democracia moderna, são os grandes senhores que permanecem na colônia.
Então, já na origem, nós temos uma mudança daquilo que é clássico. Ou seja, o poder público ele está sendo exercido pelo poder privado. É claro que vocês podem dizer, mas, Mário, de uma forma geral não é assim. Os grandes representantes do poder econômico nas nossas economias capitalistas, eles não são os que comandam o Estado, são. Mas aí existe um Estado representado, existem as instituições públicas constituídas. No Brasil colônia, no século XVI, um pouco menos no XVII, um pouco menos no XVIII, um pouco menos no XIX, até a independência, 1822, nós temos um Estado que está distante, por sermos colônia. E o poder esse poder público acaba ficando nas mãos dos senhores de engenho, ficando nas mãos dos senhores do gado, dos senhores das minas, dos senhores que mandam economicamente no Brasil. As decisões ocorrem muito dentro das propriedades privadas. Isso faz com que o poder privado tome para si e crie uma cultura de que o poder público lhe pertence. Queria muito que vocês registrassem isso, porque isso é muito importante para entendermos o Brasil atual. Então, quando você começa a falar em direitos civis, lembram? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Na nossa especificidade cultural, isso não encontra aquela ideia de uma sociedade europeia de homens livres. A nossa sociedade é uma sociedade escravocrata. Então você tem um grande contingente da população, por vezes mais da maioria, que nem o direito à vida tem. Que não tem direito à liberdade por ser escrava e, além de não ter direito à propriedade, é propriedade de alguém. Então eu começo a chamar a atenção de vocês, e fiquem atentos a essa fala, de que os direitos civis, eles não atingem ao conjunto da sociedade ao longo de alguns séculos. Então aquilo que é uma construção da sociedade burguesa europeia não ocorre no Brasil. Isso vai fazer com que haja um grande desinteresse cultural sobre esses direitos, que ficam reservados aos chamados homens bons, que são os donos do poder, como diria Raimundo Faoro. Quando nós chegamos no período imperial, nós temos uma monarquia em que ela tem 4 poderes. Ela tem os 3 característicos das democracias liberais, o executivo, o legislativo e o judiciário, e tem um poder moderador. Diz-se que é um parlamentarismo às avessas, porque esse poder moderador dá ao imperador um poder sobre o parlamento. Então, ao invés do parlamento controlar, como um parlamentarismo, o executivo tem um controle sobre esse legislativo através do poder moderador. Então, vejam uma segunda especificidade no Brasil. A constituição dos poderes políticos no Brasil são constituições bastante específicas, bastante diferenciadas. De uma forma geral, ainda que comparando com outros países, mesmo europeus, nós tenhamos um número de votantes grandes no Brasil, ser cidadão ou não ser cidadão no Brasil se divide em 3 grandes grupos. Os não cidadãos, e aí a gente já inclui os que não têm direitos civis, e ao não terem direitos civis, não têm direitos políticos.
grande maioria da sociedade indígena e da sociedade afro-brasileira. Temos os cidadãos passivos, aqueles que têm direito a votar, já um grupo branco, livre, com melhores condições, mas não tem direito a participar enquanto candidatos das eleições, e um pequeníssimo grupo de cidadãos ativos, que tem direito, além do voto, tem também direito a concorrer nas eleições. Então, eu chamo a atenção de vocês, comecem a observar que esse modelo de cidadania de Thomas Marshall, que eu apresentei aqui através do Pinsky, no livro História da Cidadania no Brasil, aliás, História da Cidadania, esse modelo do Thomas Marshall, aliás, como boa parte da ciência produzida na Europa, não explica a realidade da cidadania brasileira. Conforme vocês podem observar, tanto os direitos civis quanto os direitos políticos, eles são reservados a uma pequena minoria. Muito bem. Há que se dizer que o brasileiro, desde 1822, ele tem uma convivência com a política. Mesmo ele sendo aparteado dela, mesmo ele não tendo direito a voto, mesmo ele não tendo direito a participar enquanto candidato, mesmo a mulher, né, somente se tornando eleitora, gênero feminino, em 1934, durante a chamada Era Vargas, o Brasil convive com a política. Então, apesar de não ser eleitor, o brasileiro olha a política durante muito tempo. De 1822 a 1930, nós tivemos um processo político contínuo. Durante a Era Vargas, de 37 a 45, nós temos uma interrupção. E de 64 a 85, nós temos uma redefinição desse modelo, né? Um modelo bipartidário que, devido à sua estrutura, gerou um processo bastante ditatorial, onde os direitos também foram bastante censurados. Mas o Brasil, ele está acostumado com esse processo. E, ao longo desse período de vida política, nós observamos um fenômeno muito interessante. O número de eleitores que nós temos por volta de 1870 é de 13% da população. Quando em 1889, que está errado, tá? Aqui é 1896. Quando em 1889 nós temos a proclamação da República, nós temos a ideia de que a res publicas, né, a palavra que quer dizer no latim lugar de todos, e o discurso da República é esse, né, o fim da monarquia se deve a uma busca de uma ampliação dos direitos de todos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Um ano antes do final da monarquia, nós temos a abolição da escravatura, o que retira as pessoas escravizadas dessa condição e as tornam pessoas livres, que vão viver esse mundo da cidadania, quer
ainda que de forma excludente, mas vão viver esse mundo de serem pessoas livres. Então, aquilo que é vendido como uma ideia de expansão dos direitos, o que ocorre é o contrário. Na República haverá uma redução do número de eleitores. Incrível isso, né? Incrível pensarmos isso. Aquela ideia que temos do ensino fundamental e médio, de que a República traz um novo momento. Primeiro que há uma continuidade muito grande daqueles que participam da vida política do Império para aqueles que participam da vida política da República. Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República Brasileira, ele é um general oriundo da monarquia. Seu ministério é composto por muitos elementos que eram adeptos anteriormente da monarquia, chamados muitas vezes de republicanos de última hora, que aderem à República, mas tendo participado desse processo. Então, nós observamos que os direitos civis e políticos no Brasil, eles são direitos que reduzem muito. Deem uma olhada nos percentuais. Nós só superamos os percentuais de 1872 em 1945, com o fim da ditadura de Vargas. É um período em que é importante a gente registrar isso, porque inconscientemente nos é vendida a ideia de que a República, que o nome traz embutido em si, né, o lugar de todos, não é um lugar de todos. Então, registrem isso. Os direitos civis e os direitos políticos no Brasil, eles foram negados à sociedade na maior parte do seu tempo histórico. Ainda que o brasileiro conviva com a ideia de eleição, de eleitores e daqueles que concorrem, a grande maioria apenas olha esse cenário, ela faz parte da vida, mas de uma forma passiva. A maioria dos brasileiros não tem direito ao voto, e muito menos brasileiros e brasileiras, e muito menos a ser votado. Então eu estou chamando a atenção de vocês e reiterando esse aspecto, porque é muito importante para que nós entendamos o que se entende, o que o brasileiro entende como cidadania. Eu digo isso a vocês desde lá, aqueles que já fizeram comigo Ciência Cotidiano, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos, onde nós discutimos esse texto. Eu digo a vocês já há muito tempo. A letra mata. Está aqui o Guilherme, que é capaz de falar sobre isso de forma muito mais brilhante que eu. A letra mata, o espírito vivifica. É isso, Guilherme? Professor. Tudo bom, sim, querido? Bom dia. Que bom poder falar com você. Prazer é todo meu. Sem dúvida, quando a gente só segue aquele padrão ali, o que está escrito, sem colocar na realidade, se a gente só levar aquilo, com certeza nós vamos parar num caos. Isso serve para todo tipo de situação, seja religiosa, política, social. Nós temos que É interessante, né, Guilherme, como, ainda que nós tenhamos uma cultura intelectual que despreze o conhecimento religioso, como o conhecimento religioso, e aí eu não estou fazendo nenhuma discussão religiosa, estou falando de filosofia da religião, de como os compêndios religiosos são capazes de contribuir para a vida como um todo, não apenas para a vida específica do fenômeno religioso, né? Claro, sem dúvida alguma. Aí tem uma frase bem
quer dizer, mal utilizada pelo nosso atual presidente, que a verdade nos liberta, né? E realmente a verdade nos liberta. Mas que verdade é essa? Devemos olhar para um todo. Quantas verdades, né, podem nos libertar, né? Existe uma frase dos romanos que eles diziam: todos os caminhos levam a Roma. E eu acho que se nós pudermos, né, você sabe, e alguns de vocês sabem que eu não sou muito otimista em relação ao humano, adoraria ser, mas não sou, e eu diria que se nós respeitássemos as diferentes formas de caminhar, aquilo que hoje em dia a gente está trabalhando no conceito binomial de alteridade e empatia, nós teríamos uma vida muito mais feliz. E não é nada de muito mais difícil fazer isso. Respeitar o outro não custa ter um salário maior, não custa ter uma formação universitária, custa apenas ter uma formação humana. E eu vejo que, em muitos momentos, na realidade, eu sei que a religião, enquanto teoria, ela serve para o bem e para o mal, porque quem faz é o homem, mas eu vejo em muitos momentos as religiões contribuindo com uma discussão positiva sobre a vida e algumas pessoas sendo melhores, tendo refletido sobre essas hermenêuticas religiosas. Você é um grande exemplo disso, a sua trajetória no campo religioso e como você se desdobra de forma generosa, de forma educada, de forma polida, de forma carinhosa, amorosa, né? Como você prega esse amor que você teoriza e que tem a sua trajetória de porta em porta ao longo da sua vida. Obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Então, se a fé sem obras é morta em si mesmo, se a palavra sem o ato ele não tem sentido, é importante nós pensarmos que não adianta ficarmos nos livros de teoria discutindo o que é cidadania, se nós não ouvirmos, se nós não sentirmos da sociedade o que ela entende como cidadania. O intelectual ele tem que desacelerar essa ideia de que ele tem que ensinar para o mundo. Ele tem que trocar com o mundo. Vocês sabem que, para mim, é caro o conceito de diálogos de saberes. Então, esses diálogos de saberes, eles são fundamentais. Eles são fundamentais. Eles podem contribuir para uma vida melhor. Essa semana, na nossa reunião de RI, onde nós discutimos o novo projeto de inclusão da extensão, um dos tripés da universidade, com mais espaço, que é uma determinação do Ministério da Educação, eu dizia, nós temos que entender o que é extensão. Extensão não é ensinar ao outro de fora dos muros da universidade, é trocar, é dialogar. E a nossa arrogância acadêmica, muitas vezes, nos leva a achar que nós sabemos mais do que os outros. E isso é um ledo engano. Voltando para essa questão, então, o que é ser cidadão no Brasil, onde os direitos civis e os direitos políticos, eles não são respeitados? Como é que a gente pode vivenciar esse processo? Porque isso nos dá entendimento do Brasil atual que nós vivemos. Eu já disse a vocês também, o ser humano, culturalmente falando, ele é muito mais conservação do que transformação. Nós somos muito mais os nossos bisavós do que os nossos netos. Nós mudamos muito menos do que conservamos. Conservamos bem mais do que mudamos. Eu estou lendo o livro, uma biografia sobre o Belchior, escrito por uma jornalista e um jornalista, sobre os 10 últimos anos da vida de Belchior, que é um momento muito, muito pouco conhecido, que se fala muito, e muita coisa, e muita especulação, e muita fofoca, e o título do livro é Viver é Melhor que Sonhar.
Quem já estudou comigo já ouviu eu declamar a poesia, que para mim é uma poesia de Belchior, que foi imortalizada por Elis Regina. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Essa percepção de Belchior, ela é divina. Ela é divina, divina. Ela é incrível. Nesse conservadorismo, se nós temos um processo de 500 e tantos anos, onde a exclusão dos direitos civis e os direitos políticos se fazem sobre a pessoa brasileira, ainda que nós tenhamos conquistado esses direitos, principalmente a partir da década de 45, de uma forma mais significativa, apesar das conquistas anteriores, essa herança de ausência de direitos, ela constituiu, criou uma cultura em que nós estamos muito distanciados dos direitos civis e dos direitos políticos. Aqui eu apresento um quadro onde quando você começa a construir o final da escravidão, você começa a construir novos muros para que esses escravos que deixarão de ser escravos não se tornem proprietários. A lei de terras é isso. Quando surge a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico, vem a lei de terras e obriga que as pessoas comprem as suas terras, ou seja, aquilo que fora dado pelo Estado ao longo de séculos aos homens brancos livres, agora que os homens escravizados começam a caminhar para serem livres, os homens e mulheres, se faz um processo desse, de exclusão através de leis. Então você tem todo um caminho onde o direito à propriedade, que faz parte dos direitos civis, dentro de uma sociedade capitalista, o direito ao voto sejam retirados. Quando você chega na República, você tem a famosa estrutura coronelística. Ou seja, essa herança que começa a ser construída no século XVI, onde eu disse lá atrás para vocês que o poder público é entregue ao poder privado, eu comentei com vocês, não, acho que mas nas outras disciplinas de História do Brasil, algo que parece ser muito natural, mas que chama muito a atenção de estrangeiros no Brasil, são escritórios de deputados, senadores, vereadores nas cidades. Você ter na Weimar Gonçalves Torres o escritório do deputado tal, onde você vai lá individualmente e tenta resolver os seus problemas. Isso é um processo que pode parecer, como nós vivemos com isso a vida inteira, espaços privados sendo constituídos como locais de lutas de direitos públicos. Porque os direitos públicos eles se tornaram de tal forma privados que, usando o conceito de Raimundo Faoro, de os donos do poder exercem mais de 90% dos espaços elegíveis do Brasil. A elite brasileira ocupa tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, que são através do voto, e o judiciário, que ainda, aí sim, é mais ainda, porque vem a exclusão educacional, onde a grande maioria da população pobre brasileira sequer completa o ensino médio. Então você tem um domínio privado sobre o espaço público. Isso é fundamental, gente. Mário, você está repetindo. É fundamental. Poder público fraco e o poder privado forte. Essa é a estrutura brasileira. O poder econômico e o poder político caminham juntos. Você monta nesse processo, através do poder, do localismo, dos senhores do poder local, e aí eu chamo a atenção de vocês para outra análise importante dentro do campo da ciência política,
onde nós, às vezes, vivemos algumas ilusões da catequese política, que é a ideia de que os grandes centros econômicos do Brasil, como São Paulo, capital, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, que ali está o centro do poder político brasileiro. Que nesses lugares estão os espaços decisórios. Anotem, esse é um gravíssimo equívoco. A força política do Brasil está no interior. Os senhores do poder no Brasil, eles dominam municípios. E a partir desses domínios de município, eles dominam estados. E a partir desses domínios de estado, eles dominam a União. Vejam vocês que as áreas mais tradicionais de ocupação do Brasil, que são as áreas do Nordeste, são constituídas de pequenos estados. Esses estados pequenos, que têm uma representatividade de pessoas bem menores do que os estados grandes, têm um poder muito maior. Não esqueçam que, nas eleições para o Senado, cada estado, independente do seu tamanho, elege 3 senadores. Isso quer dizer que Ceará e São Paulo têm o mesmo número de senadores, e aqui não vai nenhum desrespeito ao Ceará, mas eu estou fazendo uma leitura da falta de isonomia, da proporcionalidade do número de eleitores com os seus representantes. Um pequeno número no Ceará com 3 senadores. Um altíssimo número de pessoas em São Paulo com 3 senadores. Esse processo que eu disse a vocês lá no início da nossa aula de hoje, que vem dessa construção onde o poder privado é o dono do poder público, ganha muita força nessa nova república. Essa república coronelística, ela é uma república muito excludente. Ela é muito excludente. Ela é de tal forma excludente que, se vocês observarem o período do final do século XIX até o início da Era Vargas, e até um pouco depois da Era Vargas, nós vamos ver um conjunto de manifestações de diversos tipos de grupos sociais brasileiros ocorrendo, eclodindo em todo o Brasil. Um número enorme de revoltas. Revoltas como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. É interessante gastarmos um tempo pensando Canudos, né? Canudos fica na região de Vaza Barris, na Bahia. Uma região que ela é marcada pelo polígono da seca, e onde existe um discurso histórico de que o problema da miséria do Nordeste é a seca. É um problema de ordem natural. Portanto, aqueles que comandam os poderes locais não têm como alterar a realidade da miséria do povo. O que ocorre? Através de um líder messiânico, né? Uma figura popular, chamada Antônio Conselheiro, com um bom conhecimento letrado dos cânones católicos, reúne, sob a égide religiosa, 5.000 pessoas em um arraial. Dentro do espaço do polígono das secas. Na parte interiorana, onde o Nordeste vive o deserto, o sertão.
esses seres humanos, essas pessoas, elas conseguem formar uma comunidade de 5.000 pessoas, onde eles têm alimento, onde a comunidade tem educação, onde a comunidade se reúne em uma argamassa religiosa, desse messianismo, né, desse sebastianismo, mas é um Deus na terra. Não é o paraíso para depois da morte, uma forma muito comum de controle que muitas religiões fazem sobre os mais pobres, muitos religiosos, não religiões, que muitos religiosos fazem sobre os mais pobres, né? No final, tudo vai dar certo. Depois que você morrer, você vai receber o paraíso. Existem movimentos e existem religiões que querem o Deus na terra, né? Temos muitos movimentos desses. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso do ponto de vista histórico, quem tem interesse, leia o livro de Christoph Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, em que ele vai mostrar algumas experiências durante as revoluções inglesas, onde protestantes, para além dos puritanos, lutarão por um paraíso na terra. Os nivers, os niveladores, por exemplo, representam um desses grupos que querem a felicidade do homem na terra. O catolicismo brasileiro da década de 80 e 90 viveu isso com a teologia da libertação. A ideia é de compartilhar o céu na terra. E no Brasil, esse messianismo religioso fez com que esse espaço virasse um espaço de um paraíso terrestre. Essa prática de vida acabou, indiretamente, chamando a atenção que o problema do Brasil não é a seca, é a cerca. É a grande propriedade, é o latifúndio, é o excesso de uns gerando a miséria de muitos. O excesso de uns gerando a miséria de muitos. Só um minuto. E aí o que acontece? Nós vamos ter Canudos devastado. Ou seja, a república que se constituiu, dizendo ser um lugar de todos, devasta, extermina, genocidamente, milhares de seres humanos, entre homens, mulheres e crianças. É uma história de uma fortíssima resistência. Canudos conseguiu debelar algumas tentativas do exército brasileiro, ganhou no campo da guerra, no campo bélico dos conflitos, mas ao final foi destruída. Canudos é apenas um exemplo. Contestados, que fica entre a área limítrofe do Paraná com Santa Catarina, também com um beato aconteceu a mesma coisa. Mais à frente vamos falar um pouco sobre esses movimentos urbanos que vão contestar essa falta de direitos que o brasileiro tem na República. Lembrando um ato interessante do contestado, porque Antônio Conselheiro ele é acusado de ser monarquista e de rasgar a Constituição brasileira, o que é um crime. Interessante, simbólico isso, porque ele está dizendo que a monarquia era melhor do que a república. E em muitos aspectos a história nos mostra que isso é verdade. Como eu mostrei para vocês,
no número de eleitores na monarquia e no número de eleitores no império. Bom, aqui merece uma outra incursão sobre o cangaço. O cangaço ele é tratado em cordéis, em livros, em causos, em conversas, como um local de luta dos homens pobres contra a sociedade rica. É uma espécie de movimento de Robin Hood, onde se tomava dos pobres para dar para os ricos. Eu não analiso o cangaço dessa forma. Aliás, eu comparo o cangaço ao narcotráfico no Brasil. Não o narcotráfico do menino que pega uma bolsa e leva para o outro lado, esse jovem ou essa jovem que acabam presos, que acabam tendo a sua vida desgraçada, que acabam tendo as suas famílias dilapidadas, para que pessoas usem drogas de forma ilegal. Não estou me referindo a esses meninos e essas meninas, que são os que mais sofrem, que são os mais frágeis e onde a covardia da sociedade mais impera. Covardia. É uma justiça covarde. É um conjunto social covarde que oprime o mais frágil, porque não tem coragem de enfrentar os poderosos. Não tem coragem de colocar na rua o seu vício ou o seu hábito pela droga. Não tem coragem de lutar pela descriminalização e pela legalização da droga. Esconde o seu uso. Parabenizo aqueles que lutam por terem direitos legais às drogas. E reitero a desgraça que ocorre com a vida de milhares de jovens no Brasil em função da ilegalidade das drogas. Um sistema perverso, um sistema cruel. E o que tem isso a ver com o cangaço? O que nós temos, onde nós temos o crime organizado armado, é aparentemente uma luta de pobres contra a polícia. Se nós mergulharmos um pouco mais fundo, não é isso que acontece. O que nós temos são jovens da periferia, na sua grande maioria negros e negras, morrendo para serem garçons das drogas no Brasil, para servirem a sociedade brasileira que, em suas festas, em suas raves, curtem as drogas servidas por esses jovens e por essas jovens. Essas armas não se voltam contra o poder, ao contrário disso. Essas armas servem aos palácios e às casas de luxo, já que 67% do mundo das drogas está ligado à classe A brasileira. O cangaço, no meu entendimento, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele se arma, mas ele serve aos interesses coronelísticos. Ele pode nascer como uma luta contra a opressão, mas ele acaba, infelizmente, servindo ao poder. Aliás, como muitas lutas acabam no Brasil, nascem com ideais belíssimos, e se esvaem, se esmilinguam nas realidades vividas. O homem é o lobo do homem. E essa não é uma frase minha. O cangaço
começa então a servir as disputas coronelísticas, onde 2 coronéis em um município lutam pelo poder. Eles contratam o cangaço e o cangaço serve a um deles contra o outro. Como ele está lutando contra um coronel, se vem a ideia de que lutar contra o coronel é lutar contra o poder. Mas não é essa a realidade. A realidade é que ele serve ao sistema na luta entre os coronéis, já que não há um grupo único de poderosos no Brasil. Eles se dividem em muitos grupos, mas quase sempre se unem quando são ameaçados pelos poderes democráticos para os mais excluídos. Se unem com muita facilidade. Ao contrário daqueles que lutam contra os poderosos, que têm muitas dificuldades de se unir, os poderosos se reúnem com muita facilidade contra os oprimidos. Mas são movimentos que a gente observa. Se formos para o espaço urbano, eu vou encerrar a aula com essa discussão, ouvir vocês, se vocês tiverem algo a dizer, mas nesse período ainda, além das contestações rurais que eu emiti aqui, nós temos no campo urbano, com o processo da organização operária, a chegada de ideias estrangeiras que vão recebendo, vão dialogando com a cultura brasileira e vão se tornando, vão se adequando à nossa realidade. Então nós temos a chegada com os imigrantes italianos da ideologia anarquista, nós temos com a chegada de imigrantes europeus o pensamento comunista. Isso começa a formar no movimento operário brasileiro, ainda que apenas nas elites operárias, começa a se formar uma contestação não apenas à república, mas ao sistema capitalista. Temos revoltas de características mais populares, como a revolta da vacina, em que a sociedade se recusa a ser vacinada porque ela teme o governo. Ela acha que o governo vai matá-la. Vejam vocês, né? E na nossa atualidade, parte da população não quer ser vacinada porque é a favor do governo. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Acho que é Lobão, né? Então nós temos um conjunto de movimentos de classe média, como o tenentismo, a vacina, a revolta popular, nos guetos do centro do Rio de Janeiro, uma série de movimentos que contestam essa república. Então nós observamos que os direitos civis e políticos, eles são negados historicamente na colônia, são negados historicamente no Império e continuam a ser negados no início da República. O que resta ao longo desses 5 séculos e meio aí, quase 5 séculos e meio de ocupação, pensando em 2021, né, esses 5 séculos e 20 anos, 21 anos, o que falta, o que sobra para que essas pessoas possam se sentir partícipes dessa sociedade? Quais os espaços que lhes sobram? Eles não têm direitos civis, mesmo na República. Eles não têm direitos políticos nessa República. O que lhes sobra? A Era Vargas
Vargas é um político que lê, junto com o seu establishment, junto com a sua intelectualidade, Francisco Campos, tantos outros intelectuais, Oliveira Viana, que vem da República Velha. Ele tem um grupo de pessoas que leem essa república com muita inteligência. Penso eu que é o primeiro grupo que se preocupa em entender essa sociedade brasileira. E isso vai se desdobrar numa aceitação dessa sociedade por esse fenômeno. No meu entendimento, o Brasil tem dois fenômenos políticos. E isso não quer dizer que eles sejam anjos e nem quer dizer que eles sejam demônios. Os dois fenômenos políticos. Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum outro presidente no Brasil conseguiu a aceitação, quer através de organismos de pesquisa, quer através de eleições, quer através do apoio público, como esses dois presidentes. Interessantemente, se mantiveram no poder durante basicamente o mesmo período, né, de tempo. Como assim, Mário? Getúlio vai de 30 a 45, depois de 50 a 54. Então ele fica 19 anos no poder. Lula quase teve 16 anos no poder, né? Seus dois primeiros mandatos, depois quando ele elege e reelege a presidente Dilma Rousseff. Só um minutinho que eu preciso pegar o carregador de bateria. Aqui eu estou dando aula, aqui fora, na minha cozinha externa, onde eu gosto demais, e onde eu tenho meu fogão, a lenha, meu forno a lenha, um espaço que eu amo na casa. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Isso aqui é a minha cozinha do lado de fora, ali é a parte mais rural da minha casa, aqui eu tenho as minhas galinhas, os meus bichos. Eu amo esse lugar, tem uma energia muito boa, e aqui, né, especificamente nesse pedacinho da casa, mas aí eu estava sem bateria, agora eu já coloquei a bateria. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Ok. Então, o que Vargas e Lula têm em comum? Não a figura deles específica, né? Mas o seu grupo, os que os constituem enquanto símbolos das suas eras, que esses grupos perceberam que os outros não perceberam. Deixo a dica. São os direitos sociais. Ser cidadão no Brasil é identificado muito mais pelos direitos sociais do que pelos direitos civis e políticos. Se nós não entendermos isso, na minha concepção, nós não conseguiremos fazer uma boa análise política, histórica, sociológica, antropológica, humana do brasileiro. E a ausência dessa reflexão, desse entendimento, que penso, esses dois grupos que têm a figura de Vargas e de Lula como líderes, conseguiram perceber. Mas que também, de igual forma, foram destituídos do poder. A história de Lula ainda não acabou.
A de Vargas é destituída em 45 e em 50 ele retorna democraticamente. Dilma, representante de Lula, foi destituída em 2014. O que nos reserva o futuro político? Mas a resposta do porquê os direitos sociais são os direitos que explicam a cidadania brasileira, nós faremos na nossa próxima discussão, na nossa última aula, no nosso próximo sábado. Vocês querem dizer alguma coisa? Querem compartilhar algo? Não? Ok. A gente encerra, então, o nosso papo de hoje, sempre permanecendo em torno de 1 hora, que eu acho que é mais que suficiente e humano para vocês. Quando se começa a se exceder, já não se tem mais um poder de concentração. Aliás, a partir de 40 minutos, 50 minutos, esse poder já vai se perdendo, de absorção daquilo que o outro diz, e a gente retorna no nosso próximo sábado para nossa última aula expositiva. Estou interrompendo a gravação, mas